Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta tradicional, todas as sextas-feiras. E hoje, já que tivemos início ao período da Quaresma, a gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o Padre Ederson Queiroz para falar sobre o assunto. Mas antes de mais nada, Padre Ederson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ouvi-lo e recebê-lo. Obrigado, Leide. O prazer é meu de poder estar com você e com tantos que formam essa grande família, né? A Rádio Módulo, todo o sistema Módulo de comunicação. Estar com eles nesse momento é uma graça, é uma alegria muito grande. Padre Ederson, eu queria que você trouxesse para a gente o atual significado da Quaresma, porque a gente vive um momento intenso na tecnologia, um momento de muitas tensões mundiais, de guerras. Tem um significado especial, claro que a gente não vai deixar de resgatar aqui o verdadeiro significado da Quaresma, como o é sempre. Mas tem um novo significado? Sim, eu acredito que a Quaresma, se bem entendida, ela é para nós como se fosse uma pausa entre tantas atividades para buscarmos um novo foco para a nossa vida. Diante de tantas situações, como você coloca, situações que mexem com a humanidade toda, com as famílias, com as pessoas individualmente, às vezes nós vamos perdendo o foco daquilo que é essencial na nossa vida. E a Quaresma, ela quer nos levar justamente a esse foco. A Quaresma, ela existe, não Quaresma por Quaresma, mas Quaresma em vista da Páscoa. Dentro da liturgia cristã, nós estamos preparando a Páscoa. A Páscoa é um acontecimento tão profundo, tão bonito, tão humanizador, por isso é divino, que nós temos 40 dias para nos prepararmos para esta Páscoa. E a Páscoa, não apenas a Páscoa de Jesus, como se a gente estivesse de fora dessa Páscoa. Não, é a Páscoa de Jesus na nossa Páscoa. Porque na medida que nós vivemos essa experiência da comunhão com Cristo, a nossa vida vai tendo um sentido diferente. Então, quando celebramos a Páscoa, não é apenas uma memória de um acontecimento passado. É trazer esse acontecimento para o acontecimento da nossa vida. E porque nós somos seres de passagem. Páscoa significa passagem. E recordar essa realidade, que nós somos seres de passagem. Nós estamos em passagem nesta vida, nesse mundo, no lugar aonde estamos agora, nós estamos em passagem. O Evangelho diz assim: Jesus passou fazendo o bem. Na nossa passagem, a gente deixa o quê? O que fica como marca daquele caminho que eu fiz? O que fica como luz para quem está vendo atrás? O que fica como pegadas para quem está buscando uma orientação? Então, como nós somos seres de passagem, lembrar essa realidade, ela é muito importante, porque os conflitos vêm justamente daí, quando cada um quer se firmar como dono, como senhor de um tempo, da história, da economia, da política, né? Da sociedade. Daí vêm os conflitos. E recordar que somos seres de passagem e em passagem, isso nos torna mais pobres, no sentido profundo da palavra, mais desapegados, mais sóbrios, mais atentos àquilo que está à nossa volta e àqueles que estão à nossa volta. Sempre com essa pergunta:
como nós estamos passando no tempo e na história. Porque tudo passa tão rápido que lá na frente a gente olha e fala: nossa, passou tão rápido, o ano passou tão rápido. Veja, nós já estamos meados de fevereiro e essa criança cresceu tão rápido, perdemos uma pessoa. Nossa, a vida dela parece ter sido assim tão fugaz, foi tudo tão rápido. Então, eu estar atento a essa realidade, eu estou passando. E na medida que eu estou passando, o que eu estou deixando e o que está guardado no meu coração? Quais são os elementos essenciais que vão ficando como marca para a nossa vida? Porque pode ser que aqui e ali nós vamos nos ajuntando, vamos acumulando situações que não são necessárias. Nós vamos enchendo de penduricalhos. Por exemplo, Vícios, apego a coisas, mágoas, ressentimentos, uma busca desenfreada pelo prazer, não é? Até mesmo o uso de certas substâncias como drogas, não é? Apego ao dinheiro, ao acúmulo de coisas. Então, isso vai nos desviando do foco da nossa vida, porque nada disso é perene, é eterno. E na medida que eu passar, essas coisas vão passar. Não é? Então, a quaresma, ela tem um sentido muito bonito de busca do essencial em meio a tantas situações que aparecem na nossa vida. A gente se perguntar: o que é o essencial para mim? E o que é o mais importante que eu devo guardar e devo ficar com isso na memória do coração? Porque aquilo que é essencial, como a bondade, o amor, a fraternidade, eu não posso abrir mão disso. Eu vou praticando isso. Então a quaresma, ela vai nos colocando num grande foco. E aqui e ali pode ser que perdemos o foco diante de tantas situações que chegam na nossa vida todo dia, todo dia. Notícias, pelas mídias, pelos acontecimentos de família, de sociedade, de doenças. Então, qual é o foco? Eu estou focado em quê? Então, a quaresma é esse tempo bonito. E o evangelho da quarta-feira de cinzas, Jesus nos propõe um caminho. E nesse caminho, uma prática. A prática do jejum, da oração e da esmola, justamente nessa ordem. O jejum como forma de você ter autodomínio, de você não se deixar subjugar por coisas, né? E pode ser jejum de alimento? Pode. De bebida? Pode. Mas pode ser um jejum de atitudes negativas, falar mal dos outros, falar mal dos outros, guardar rancor, né? Usar de fake news, né? Usar dos meios tão bons que temos como a internet para espalhar o mal. Então, eu tomar consciência disso. E o jejum, que parece, às vezes, ser uma prática estranha, mas ela não é. Basta ver hoje, né, com todo esse chamado ao cuidado da saúde, as academias, né, as formas de exercitar o corpo, o quanto que as pessoas fazem jejum para ter uma saúde melhor. Agora, eu também posso fazer um jejum para ter um espírito melhor, um espírito mais iluminado, um espírito mais fortalecido, um espírito mais clarividente, né, para que eu, nessa vida,
eu tenha um centro de referência. Depois ele propõe como prática a oração. A oração como essa conexão com Deus, essa conexão com o divino. E oração não é uma obrigação. A oração é o encontro de corações que se amam. Porque quando nós amamos uma pessoa, a gente quer ficar com ela. O exemplo bom para a gente ter nesse sentido são os namorados. Quando estão namorando, como eles desejam o encontro, marcam o encontro, ficam até olhando no relógio para chegar a hora daquele encontro. Quando termina aquele encontro, um vai embora, o outro fica na porta olhando, quase que não querendo perder de vista, né, o amado. E já ansiando pelo próximo encontro, né? E já ansiando para o próximo encontro. Então, a oração deve ser para nós mais do que rezar fórmulas e palavreados, esse desejo de estar com o amado. Eu tive um professor que ele dizia assim: depois de cada celebração, a gente deveria sair de costas da igreja, como que não querendo perder o olhar do outro olhar. Né? E a gente vê isso no namoro. Quando um sai, o outro vai entrando um pouco que de costas, para não perder o outro olhar. Né? Então, oração é essa busca de sintonia do coração, de sintonia do olhar. E a outra prática que Jesus nos propõe é a esmola, que nós podemos hoje traduzir, e certamente Jesus, estando aqui hoje, ele usaria uma outra palavra, a partilha. Né? Aquilo que eu quero partilhar com o outro. Pode ser alimento? Pode. Pode ser um vestuário? Pode. Pode ser o seu tempo, que hoje é uma coisa tão preciosa, né, que as pessoas pouco se dispõem a dar ao outro, dar o ouvido ao outro, dar uma palavra boa, um olhar, né? Um olhar que desperta no outro. Poxa, eu sou importante, veja como ela me olhou, né? Como eu fui contemplado por aquele olhar, que palavra boa. Então, isso entra dentro da perspectiva da esmola, da perspectiva da partilha. Então, são itinerários que Jesus vai nos propondo. E aí é bonito a gente perceber os evangelhos, né? Sobretudo escolhidos para esse tempo da Quaresma. Como que eles vão nos ajudando a dar passos dentro de um processo, digamos, interior, né? Mas que também começa a irradiar no seu exterior, nas suas relações com as pessoas, com a sociedade, com a criação. Né? Então eu acho que a Quaresma é um grande dom de Deus para nós, em meio a tanto sufoco, a tanta correria. É como se fosse uma pausa, né? Para a gente voltar ao centro, recentrar-se, buscar aquilo que é essencial para a sua própria vida. Padre Ederson, eu vou te pedir um intervalinho de um minutinho e depois eu já quero que você vá pensando sobre uma proposta que eu quero fazer para você aqui, você nos ensinar a voltar a rezar. Eu queria saber qual é a sua prática, como que você escolhe as orações. Eu queria que você nos ensinasse, porque é um período bom, todo período é bom para oração, mas agora a Quaresma ainda é mais intenso ainda. A gente volta um minuto, ok? Ok. Olá para você que está na Módulo FM, a gente está apresentando Mente Aberta na Módulo e nas redes sociais, hoje conversando com o Padre Ederson sobre esse início do período da Quaresma. Padre Ederson, eu gosto muito de rezar o Pai Nosso. Assim, eu transcendo com o Pai Nosso, eu acho muito interessante, mas você é uma pessoa
versada no poder da oração, porque você ensina as pessoas a rezarem. Como é que é o seu processo de fazer oração e o que você pode trazer para contribuir para a gente orar com mais fé, orar com mais intensidade? Porque eu não sei se tem a ver com a oração, com o sentimento, com a energia. Como é que funciona esse processo, o É. seu processo? O meu processo, né? Então, esse processo, ele se dá de uma maneira muito livre, que fui aprendendo com Santo Inácio de Loyola. Tomar o evangelho do dia e entrar no evangelho, fazer parte daquela cena, vivenciar a cena, olhar Jesus, olhar as pessoas que estão ali em volta. Se estão comendo, é como se eu estivesse ali na mesa. Se está caminhando, é como se eu estivesse caminhando com aquele grupo. Se está na barca em alto mar, é como se eu estivesse ali também naquele grupo, procurando perceber os meus sentimentos. É um sentimento de alegria, é um sentimento de paz. Aquilo me deu um sentimento de angústia. Por exemplo, o estar na barca e trazer aquela experiência da barca e a barca na vida da gente, alto mar, é uma experiência prazerosa de sentar-se na mesa, como muitas vezes ele fez na casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. E que sentimento despertou? E à luz desse sentimento e daquela palavra que eu li no Evangelho, que apelos eu percebo que Deus está me fazendo a partir daquele Evangelho. Porque propósito, às vezes as pessoas fazem muito propósitos, também na espiritualidade, também na oração. Propósito é uma coisa que você se propõe. E às vezes você faz uma lista de coisas e você esquece logo daquilo. E eu sinto que tem pessoas que dizem assim: é muito difícil fazer um caminho na espiritualidade. Eu começo e paro. Eu começo porque começa da forma errada, começa fazendo propósitos. E o apelo é alguém de fora que está te fazendo. Na oração, esse alguém é Deus. Que apelo ele te faz? Que chamado ele está fazendo? E aí você procura poucas coisas para viver aquele apelo. Você não enche uma folha. Como é que eu vou praticar, digamos, o apelo à oração? Então eu agora vou rezar tantos terços, vou ler tanto no livro da Bíblia, vou na igreja. Não, pequenas coisas. O apelo ao perdão. Pequenas coisas. Comece a trabalhar pequenas coisas de perdão no seu coração, para depois você alcançar o maior. A gente nunca começa com muita coisa, senão a gente desiste. E é interessante porque Deus não nos pede muitas coisas. Ele sabe quem somos. Ele sabe que às vezes nós somos lerdos, né? Que às vezes nós somos temerosos, frágeis. Então ele pede pouca coisa. E como eu transformo aquele apelo em uma ação, uma prática. E assim a gente vai conectando. Cada dia se conecta com o outro e vai criando em você, digamos, um espaço orante, né? Aí a liturgia, sobretudo a celebração da palavra, a leitura bíblica, ela passa a fazer parte do seu processo, porque você entra naquele texto. E é interessante porque às vezes você olha o texto e pensa numa palavra que está ali, mas é uma outra que vai como que
pular diante dos seus olhos quando você lê. Iluminar. Iluminar, O isso conhecimento. mesmo. É o conhecimento. Isso acontece muito comigo, de preparar a celebração, sobretudo do domingo, de rezar, de refletir, de pensar o que eu devo dizer àquela comunidade. E quando eu estou na igreja, que eu vou proclamar o evangelho, às vezes uma frase ou uma palavra, ela tem um significado tão amplo que tudo aquilo que eu preparei antes desaparece. Eu fico com aquela palavra ou com aquela frase. E sinto que aquela palavra ou aquela frase era o que Deus queria falar para a comunidade. Por quê? Porque as pessoas me dão um retorno, que precisavam de ouvir aquilo, que não haviam percebido aquele sentido daquela palavra ou aquele sentido da frase. Então o retorno logo vem. E quando eu me deixo conduzir por mim mesmo, não tem muito retorno. As pessoas são delicadas, né? Ah, muito obrigado, o senhor falou bem, etc. E pronto. Mas outras procuram iluminadas por uma palavra, por uma frase, né? Pelo conjunto que foi lido. Então, essa intimidade. E que Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora, né, da espiritualidade, ela dizia assim: começa rezando aos pouquinhos. 10 minutos. Quando aqueles 10 minutos marcados fielmente, nem mais nem menos, mas tá tão bom, vou ficar mais. Não, é 10 minutos. Quando você perceber que você já alcançou, dominou, já entrou nos 10 minutos, passa para 20. E assim sucessivamente. Um dia você está rezando 1 hora. Você vai fazer 1 hora de oração E de maneira leve, de né? maneira leve, sem estar com o olho no relógio. Porque você vai entrando nesse espaço, digamos, divino e humano, né? Vai misturando. Então a quaresma, ela é um momento muito especial para nós. E aí nós olhamos para Jesus, que era o homem por excelência de oração. Ele ia nas sinagogas rezar com o seu povo. O que são as sinagogas? Eram as capelinhas espalhadas pelas cidades, porque só existia o grande templo em Jerusalém. Então ele ia no templo, mas morava longe, então ele frequentava as sinagogas de onde ele passava. Mas ele levantava de madrugada para rezar. Ia para os montes, né? Ele ia Ele para os gostava muito de ficar montes, sozinho eu rezando, né? gostava muito de ficar sozinho, porque para ele tinha uma referência, né? E essa referência ele nos legou no Pai Nosso. Deus não é, apenas uma definição, um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Deus é Pai. Pai Nosso, né? Então, essa experiência bonita de Jesus, Linda. né, que é a oração do Pai Nosso, ela devia ser mais saboreada, né? Uma experiência bonita. Jesus era um homem apaixonado pelo Pai. Eu e o Pai somos um, só vai ao Pai através de mim. Fazer a vontade do Pai é meu alimento. Pai nosso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Até vale a pena, e quem quiser fazer isso nessa quaresma pode fazê-lo, ler os evangelhos e tentando perceber o que Jesus fala do Pai, como Jesus fala do Pai, que sentimento a gente capta naquela fala quando ele está dizendo do Pai. Nós vamos perceber que ali tinha uma amorosidade muito Incrível. grande. Agora, isso teve uma outra conexão com José, né? Também. Porque a primeira experiência de pai foi com José, Sim. né? Então, José abriu em Jesus um caminho para o pai. E isso é interessante porque muitas pessoas têm dificuldade
de rezar a Deus Pai, porque teve uma dificuldade com o pai biológico. Então é preciso a gente trabalhando e integrando o nosso pai biológico quando ele entra em conflito com alguma situação nossa, até mesmo no nosso imaginário, no nosso sentimento, a gente ir purificando a experiência que tivemos do nosso pai biológico para que ela não seja um empecilho na nossa experiência de Deus como Pai. Podemos falar de uma outra experiência. A dificuldade com a mãe pode resultar numa dificuldade em acolher Maria como Nossa Senhora, como mãe, porque teve uma experiência negativa com a mãe. Então, olha que convite bonito. Integrar aquilo que foi do pai, da mãe biológicos, para que não se torne uma situação de empecilho na nossa relação. E aí a gente colocar o pai e a mãe biológicos no devido lugar. Porque às vezes nós podemos correr dois riscos. O endeusamento, meu pai era um santo, minha mãe era uma santa, ou demonizá-lo. Pai era um demônio, minha mãe era um demônio, ou tudo na minha vida errado é por causa do meu pai ou da minha mãe. Não, eles são pessoas ou foram pessoas muito boas, mas também com muitos limites. São humanos, né? Humanos. Então, quando a gente chega nesse ponto de acolhida, né, de perceber o belo que teve no nosso pai, que tem na mãe, isso nos capacita a rezar melhor. Está vendo que a oração, ela traz toda uma conexão também com o humano? Sim. Não é só, Sim. não é só eu me desligar para o divino. Como é que o divino mistura? Eu sou humano, né? Como é que eu vou me desconectar, né? E aí o divino mistura e a gente entra na história da gente e a história da gente faz a gente rezar. É lindo. Ô, Frei, eu gostaria de ficar com você aqui horas falando sobre isso, porque eu sempre aprendo muito te ouvindo, tenho certeza que os ouvintes e internautas também. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Leide, é uma alegria poder fazer parte da família Módulo, né? E sempre agradeço, porque o único microfone que eu tenho em patrocínio é o microfone da Rádio Módulo. E eu sou muito agradecido, porque daqui eu posso evangelizar cada manhã, ainda que seja 5 minutos, mas são 5 minutos necessários para tanta gente que eu partilho a palavra de Deus. Frei, e para nós da Módulo FM é uma satisfação, uma alegria ter uma pessoa do seu nível de intelectualidade e de fé e de amorosidade com as pessoas conversando conosco todos os dias por meio do Evangelho. Eu tenho, digamos assim, uma alegria imensa de ter você aqui, porque quem conhece você um pouquinho mais fora do microfone, dessa parte aqui que a gente está conversando de entrevista, sabe o tanto que você é uma pessoa boa, você gosta do outro ser humano. Então isso pra gente, isso pra mim não tem preço, Frei, isso é muito bom, obrigada. É uma alegria e desejo para vocês uma quaresma muito bonita, muito alegre, muito orante e muito conectada com as pessoas. Amém. Esse foi o Padre Ederson Queiroz conversando com a gente aqui no Mente Aberta dessa sexta sobre o início do período da quaresma. Tenham todos um bom fim de semana e até a próxima sexta.